Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, chamar-se-á Emanuel, que significa Deus conosco. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a geração de Jesus Cristo foi deste modo. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se ter concebido por obra do Espírito Santo antes de coabitarem. José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu repudiá-la secretamente. Andando ele com isto no pensamento, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber em tua casa Maria, tua esposa, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Dará à luz um filho, a qual porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porão o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ao despertar José do sono, fez como lhe tinha mandado o anjo do Senhor, e recebeu em sua casa Maria, sua esposa. Não a conheceu até que deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Deus, fonte de toda luz, suplicamo-vos que iluminai nosso entendimento, dai-nos um espírito diligente e dócil e um desejo eficaz de aplicar o que ouvimos para a glória de Deus, a santificação de nossas almas e a salvação do próximo. Amém. E a reflexão desse Santo Evangelho do quarto domingo do Advento, domingo de hoje, dia 18 de dezembro. Em Mateus, o anúncio do nascimento de Jesus é feito a José e não a Maria, como em Lucas. Os evangelhos falam pouco de Maria, menos ainda de José. No evangelho deste domingo, porém, José tem sua presença marcante. Homem justo e silencioso, José é presença importante neste tempo do Advento. Diante das dúvidas do que está acontecendo com Maria, o anjo esclarece a José os planos divinos a respeito dela. Deus intervém na história humana a partir dos pobres e humildes. José soube compreender o projeto de Deus, acolhe sua esposa e não a denuncia. Graças ao sim de Maria e à compreensão e aceitação de José, Deus oferece à humanidade seu Filho, Jesus. Deus tem seus caminhos para chegar até nós, estabelecendo sua morada entre nós. Ele veio trazer o amor e a salvação à humanidade. Ele é o Emanuel, o Deus sempre conosco, expressão que marca o início e o final do Evangelho de Mateus. Com o quarto domingo do Advento, chegamos às portas do Natal, tão desfigurado que já não se celebra o nascimento de uma criança, mas se comemoram interesses consumistas, tempo de buscar lucro, motivado pela luminosidade das ruas e casas. Enquanto cristãos, busquemos resgatar o verdadeiro sentido desta festa e compartilhá-la com nossos irmãos todos os dias, porque é esse o sentido, né? O nascimento do Filho de Deus, o nosso Salvador, que nos remiu através da cruz. E essa foi a reflexão do dia a dia com o Evangelho, mas eu complemento com uma parte do Catecismo da nossa Santa Igreja. O parágrafo 496. Desde as primeiras formulações da fé,
a Igreja confessou que Jesus foi concebido unicamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, afirmando igualmente o aspecto corporal deste acontecimento. Jesus foi concebido do Espírito Santo, sem sêmen de homem. Os santos padres veem na conceição virginal o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio ao mundo numa humanidade como a nossa. Diz, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, princípio do século II: vós estáis firmemente convencidos a respeito de nosso Senhor, que ele é verdadeiramente da raça de Davi, segundo a carne, Filho de Deus, segundo a vontade e o poder de Deus, verdadeiramente nascido de uma virgem. Foi verdadeiramente crucificado por nós na sua carne sob Pôncio Pilatos. E verdadeiramente sofreu, como também verdadeiramente ressuscitou. Grande Santo Inácio de Antioquia. O parágrafo 497 complementa: as narrativas evangélicas entendem a conceição virginal como uma obra divina que ultrapassa toda a compreensão e possibilidades humanas. O que foi gerado nela vem do Espírito Santo, diz o anjo a José, no Evangelho de hoje, a respeito de Maria, a sua esposa. A Igreja vê nisto o cumprimento da promessa divina feita através do profeta Isaías: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, segundo a tradução grega. E termino com o compêndio do nosso Catecismo da Santa Igreja. O que significa a conceição virginal de Jesus? Significa que Jesus foi concebido no seio da Virgem apenas pelo poder do Espírito Santo, sem intervenção de homem. Ele é filho do Pai Celeste, segundo a natureza divina, e filho de Maria, segundo a natureza humana, mas, propriamente, filho de Deus nas suas naturezas, existindo nele uma única pessoa, a pessoa divina. Em que sentido Maria é sempre virgem? No sentido de que Maria permaneceu virgem na concepção do seu filho, virgem no parto, virgem grávida, virgem mãe, virgem perpétua. Santo Agostinho falou isso. Portanto, quando os evangelhos falam de irmãos e irmãs de Jesus, trata-se de parentes próximos de Jesus, segundo uma expressão usual na Sagrada Escritura, pois naquela época o vocabulário era bem diminuto e não haviam muitas palavras para expressarem parentesco. Maria permaneceu virgem até ir assunta para o céu, quando nosso Senhor veio buscá-la. Não tenhamos dúvidas sobre isso. O católico não pode ter essa dúvida, pois é um dogma da nossa Santa Igreja e não podemos refutar dogmas da nossa Santa Igreja sob pena de não sermos católicos, Simplesmente assim, bem simples. Que o Senhor nos ilumine e nos mostre o caminho correto a seguir. Amém.